Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, Antônio, canal Investidor Consciente. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre o que está acontecendo no mercado, na economia do Brasil como um todo, se isso de fato é uma crise ou uma oportunidade. Já adianto para você que isso é uma oportunidade para você que é um investidor consciente, para você que tem uma boa gestão e alocação de capital. Hoje a gente está vendo o dólar acima de 6, nós estamos vendo uma economia enfrentando bastante desafios. Recentemente, o governo veio ao mercado, fez alguns anúncios de algumas medidas para contenção de gasto e fez alguns outros anúncios ali para chegar a um consenso para conseguir ter de fato uma gestão mais eficiente da sua receita. Mas o mercado ele está um pouco desconfiado, bastante cético com relação a essas medidas que foram apresentadas. Lembrando que essas medidas precisam ser aprovadas no Congresso, ou seja, podem ter alguns ajustes, e essas medidas são para 2 anos. Então é importante que você entenda essa dinâmica, que é um resultado que vai fluir no longo prazo. Enquanto isso, você precisa entender como você vai fazer sua alocação de capital. Um dos fatores extremamente importantes aqui é a diversificação do seu portfólio, da sua carteira. Sempre estou dizendo isso aqui para você que é inscrito no meu canal, que segue meu conteúdo. Inclusive você fazer alocação em dólar. O dólar está acessível a todos, ainda mais nos dias atuais, nós temos esse acesso na palma das nossas mãos com muita facilidade. Mas também você não deve comprar qualquer coisa em dólar. Existe um critério, também passamos aqui para vocês. Inclusive temos a carteira do canal, que é uma carteira que tem ali uma alocação tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Lá nós temos um ativo em dólar, que é a Devon Energia, que está indo muito bem. E nós temos 2 ativos brasileiros, nós fazemos um aporte de R$500 mensais. E também fazemos nossa reserva de oportunidade. Ou seja, a gente consegue ter êxito, ter oportunidades em todos os cenários. Nesse momento, o Brasil está oferecendo maior risco, com isso também ele apresenta algumas oportunidades. A gente está monitorando alguns ativos, não dá para monitorar todos, mas hoje eu vou passar para você aqui no final desse vídeo um filtro onde você pode monitorar aqueles ativos que preenchem alguns critérios, indicadores de eficiência, e você consegue otimizar o seu resultado de pesquisa. Você não precisa ficar tentando acertar a melhor ação, tentando buscar aquela ação que teve a maior queda, enfim. Você vai ter ali um filtro que vai trazer para você, de forma precisa, aquelas companhias que preencheram aqueles requisitos. Requisitos esses que a gente considera importantes, como preço sobre lucro, dividendo, gestão eficiente de dívida, que é exatamente o que nós estamos falando aqui do Brasil, e crescimento operacional, resultado e outros dados aqui relevantes. Aqui no canal usamos algumas margens de segurança. Essas margens de segurança elas são relevantes exatamente por esse tipo de situação que é imprevisível, É uma situação que está incomodando, de certo modo, fazendo muito preço no mercado, inflação em alta, taxa de juros, e com certeza a gente deve fazer essa análise da nossa economia, como você faz uma análise de uma empresa. Você pode fazer essa analogia, como que está a gestão, como está o fluxo de caixa, o resultado operacional, o lucro líquido, o que sobra no caixa no final da história. A gente percebe que no Brasil está ficando negativo, está ficando um déficit muito alto. E com isso está aumentando a sua dívida, e a gente sabe que empresa que não tem dinheiro em caixa, empresa que tem um juro muito elevado, ela depende muito de capital externo, precisa captar recurso para continuar operando através, por exemplo, no Brasil, quando você compra um título com IPCA, você está comprando risco país, então você está alocando capital para o governo, está captando aquele recurso do mercado e está pagando um juro muito alto para aquilo ali. Então, isso tudo faz preço, e é importante você entender isso aí para que a gente possa ter um resultado operacional mais tranquilo, tá bom? Vamos aqui entrar um pouquinho aqui na economia do Brasil, coisa rápida, para a gente tentar entender de fato como que está, para a gente ver como que está essa gestão operacional aqui dos indicadores que nós temos disponível aqui, ok? Então vem comigo, pessoal. Bom, aqui nós temos aqui, pessoal, o PIB
né? Conforme vocês podem ver aqui. Nós tivemos um crescimento do PIB 3,3%. A taxa de juros do Brasil hoje, a Selic, está 11,25%, com estimativa de alta. A taxa de inflação, 4,76%. Taxa de emprego deu uma melhorada, tá, pessoal? 6,4% aí. Então está tendo menos desemprego, isso é muito bom. Balança comercial, 4,34 bi. E dívida pública pelo PIB, 84,68. Isso aqui está sendo algo que, de fato, está incomodando bastante o mercado e está chamando bastante atenção. Pessoal, aqui analisando aqui, a gente vai fazer a primeira análise aqui do PIB do país. A gente percebe aqui um crescimento de 2,64 para 2,81 bi. A gente percebe que, de fato, teve esse crescimento aqui de 2,50 para 3,30%. Mas quando a gente olha alguns outros dados, como por exemplo aqui dívida pública, que ela teve aqui um aumento também, tá, de 8,90 para 8,93 trilhões, gasto público de 442 bi para 532 bi, né, receita do governo 203 bi para 247 bi, então a gente percebe que de fato os gastos públicos com a receita já fecha negativo aqui. Gastos militares, a gente percebe aqui também que teve um pequeno aumento. A dívida pública pelo PIB teve também um aumento aqui. Então esse é um dos fatores de extrema importância que o mercado está olhando bastante, tá? Aqui a gente vê que o valor do orçamento do governo, menos 53,77 bi. Recentemente, a gente viu que o dólar disparou, né? Conforme a gente pode ver nesse gráfico aqui. O dólar chegou a bater aqui, pessoal, 6,13, tá? Depois recuou um pouquinho, tá? Mas está em forte tendência de alta aqui. O dólar, para mim, eu considero como um termômetro, tá? Da nossa economia. Esse dólar em baixa mostra que estamos fazendo o nosso dever de casa, vamos dizer assim. Ele forte tendência de alta, faz bastante preço, porque os produtos do mundo, praticamente, são precificados em dólar. Então, a gente tem muitos produtos que são ajustados. Isso acaba fazendo com que uma inflação ela suba, a taxa de juros, consequentemente, acaba subindo também. Isso faz preço no contexto geral. Então, um dos fatores que nós temos aqui, por exemplo, aqui, ó, o dólar superou 1%, batendo 6,10, né? Os fatores, aqui, alguns dos fatores que fez com que esse dólar subisse forte dessa forma foram os desafios fiscais e econômicos, conforme a gente pode ver aqui. O governo anunciou corte de gasto de 12 bilhões, parte do recurso novo, plano fiscal, mas as medidas decepcionou o mercado, né? Analistas esperavam um ajuste mais severo para controlar o déficit orçamentário, que ameaça acelerar a inflação e ampliar o risco de crédito. Então, isso aqui, conforme eu estou dizendo para vocês, faz bastante preço. A isenção de imposto de renda para o salário baixo. Então, isso aqui também deixou assim, o mercado como todo muito receoso, porque isso aqui o governo deixa de arrecadar bastante, né? E aqui, além disso, os dados divulgados hoje, déficit fiscal, reforçaram o pessimismo do mercado aqui, pessoal. Déficit nominal de 74 bi em outubro de 2024, maior que 47, né? Subiu muito. Dívida pública também, conforme nós falamos. Fator externo, menor demanda por commodities, tá, pessoal? A queda na demanda chinesa por produtos essenciais como petróleo, soja, minério, ferro impactou negativamente o superávit comercial brasileiro. Os preços mais baixos desses commodities reduziram a receita de exportação, enfraquecendo ainda mais o fluxo de capital do país. Mercado de trabalho mostrou um sinal de força em meio à incerteza, tá, pessoal? Nós tivemos aqui um aumento no mercado de trabalho. E a perspectiva, o cenário real brasileiro permanece condicionado aos fatores de riscos internos e externos, enquanto desafios fiscais limitam a confiança dos investidores. Um ambiente global desfavorável, especialmente no comércio de commodities, adiciona pressão. Embora o mercado de trabalho apresente dados positivos, a tensão entre política monetária e fiscal mantém a volatilidade como elemento central. Então, a gente viu que isso aqui fez bastante preço, né? Mas, de fato, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: existe um mecanismo na Bolsa de Valores onde você pode buscar essa proteção fazendo uma boa gestão do seu capital.
a gente pega aqui, por exemplo, aqui nós temos uma carteira do canal, que todo mês eu venho aqui e atualizo ela para vocês, para a gente apresentar de fato para vocês, poder contribuir melhor nessa gestão, como que a gente faz a alocação de capital. Então, você fazendo isso, você não vai ter essa preocupação, né? Esse burburinho todo que acontece no dia a dia do mercado, notícia aqui, notícia ali. Pelo contrário, você, quando você for fazer sua alocação de capital, você vai perceber algumas oportunidades. Como, por exemplo, aqui, ó, eu vou mostrar para vocês aqui. Quer ver? Aqui nós temos aqui a nossa, aqui eu uso aqui o Google Finance, ele é muito bom, tá? Toda vez que eu faço uma compra, eu venho aqui e faço os lançamentos, e é exatamente sobre isso que eu quero falar com você. Olha só, a gente tem aqui a Devo Energia. O que acontece? A gente faz a alocação de capital, nós nos baseamos no seguinte. Aqui nós temos aqui os ativos da carteira, conforme eu estou aqui passando o mouse para vocês. Quando eu vou adicionar esse ativo aqui, eu coloco ali, por exemplo, ali 50% classe de ativo no Brasil, 40% nos Estados Unidos, 10% reserva de oportunidade. Isso aqui, pessoal, não é indicação de compra e venda e nem orientando você a fazer exatamente como eu faço, né? Mas você precisa fazer isso aqui. Seja você incluir fundo imobiliário, incluir outras classes de ativo, você vai ter que fazer uma gestão dessa forma aqui. Para que isso possa te proteger, você precisa estabelecer pesos para cada classe de ativo. Como, por exemplo, aqui nós temos aqui, ó, 50% no Brasil, 40% nos Estados Unidos, 10% de reserva de oportunidade. A gente está percebendo que no Brasil aqui, nós tivemos essa variação, essa queda, e também tivemos um pouquinho de queda nos Estados Unidos no ativo que temos aqui. E na reserva de oportunidade, estamos performando de forma positiva. Quando isso acontece, aqui vai sinalizar para mim onde eu preciso aportar. Aqui, conforme a gente pode ver aqui, eu faço o investimento no Tesouro Direto aqui, nesse caso, na reserva de oportunidade, e eu quero o mínimo 10%. Então aqui está pedindo um aporte. Aqui na estoque, aqui, eu quero o mínimo, que é os Estados Unidos, eu quero 40%, está 28,31. Então aqui também eu vou alocar capital. Aqui no Brasil já tem um pouquinho a mais, eu quero 50, já passou para 62. Então, por enquanto, eu deixo da forma que está aqui. Às vezes, mesmo estando em 62, pode apresentar alguma oportunidade, muita oportunidade aqui, mas eu tenho que fazer essa gestão aqui para me proteger desse tipo de comportamento do mercado. Então, o que eu vou fazer? Próximo aporte será nesses dois itens aqui. Com isso, a gente vai usando esse critério aqui. Por exemplo, aqui, ó, a Dev nós fizemos esses aportes, né? Fizemos esses aportes aqui. Foram 3 aportes que nós fizemos. Só que aqui nós compramos 39, 40 dólares e agora 38. Então você percebe que quando isso acontece, o próprio balanceamento de carteira vai trazer para você uma melhor oferta, né? Ele vai ajustar quando o ativo cair bastante a sua cotação, você vai comprar mais ativo com a mesma quantidade que você faz aporte todos os meses. Sem contar que nós temos uma outra proteção aqui, que às vezes ela é um pouco ignorada, que eu vou mostrar para vocês aqui, que é com relação aos dividendos, né? Por exemplo aqui, quando você recebe os proventos, ele vai ficar disponível para você fazer sua alocação, né? E você uma forma de você se proteger, você alocar esse capital comprando mais ativos com o próprio lucro que a companhia está distribuindo para você, que é a sua participação no lucro que você tem ao se tornar acionista da companhia. Então nós temos aqui, por exemplo, esse ano de 2024, a gente teve aqui algumas receitas aqui interessantes, né? A carteira praticamente, ela tem ali 2023, mas praticamente ela começou em 2024. Então nós tivemos aqui alguns meses aqui com bastante êxito aqui, ó. Nós tivemos aqui R$30 aqui em julho, nós tivemos aqui em setembro 39, nós tivemos aqui em novembro 41,82, abril 10,71. E deu um total aqui de R$122. Olha que legal você fazer investimento em ações de longo prazo. Nós já temos uma receita aqui já que vai cair aqui em março, de 2025. Então nós já vamos entrar o ano já tendo essa receita. Então isso aqui para mim é uma proteção também, tá, pessoal? Vai chegar um momento que nós vamos buscar o quê? Nós vamos tentar superar,
nesse próximo ano, esse valor de R$ 122. Então, ano após ano, o nosso objetivo é superar esses ganhos anuais. Quando a gente coloca aqui anual, 2023 eu vou desconsiderar, nós temos que 2024, que foi 122,38, nós já começamos 2025, nem começou, você já tem um gráfico subindo ali. Isso aqui no longo prazo vai ficando muito bom, muito bom. A gente já tem ali um gráfico ali. Então nós temos que superar isso aqui. Essa é a nossa principal meta, tá, pessoal? É o nosso termômetro que estamos aqui fazendo o nosso dever de casa para a gente aumentar nosso ganho anual aqui, nossa remuneração. Se você observar aqui, nós ainda não tivemos aqui anúncio, nós temos em andamento aí, a Devil já fez um anúncio de dividendos para dezembro, só que ainda não está aqui ainda na planilha, nessa plataforma que eu uso, que é o Investidor 10. Então vai ter um outro dividendo que vai cair aqui ainda até o final de dezembro. Muito bem. Aqui você vai perceber o seguinte, pessoal. O que eu falei para vocês. Eu tenho um filtro, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Esse filtro é estabelecido aqui na plataforma Investidor 10 e também lá na outra plataforma que eu utilizo, que é os ativos americanos. Então, um site brasileiro, um site americano, para ficar legal. Eu vou mostrar para vocês alguns indicadores que eu acho relevantes, que eu já deixo pronto aqui, quais foram os ativos que foram selecionados aqui para a gente estar estudando esses ativos. Não quer dizer que uma vez que eles estejam aqui, já esteja de cara oferecendo oportunidade. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês 6 ativos, mais precisamente, que nós estamos de olho, que de fato teve uma queda bem considerável, são ativos que estão em um segmento perene e têm apresentado bons fundamentos. Muito bem. Deixa eu mostrar para vocês aqui agora esse filtro aqui. Quando a gente olha aqui, por exemplo, eu deixei esse filtro salvo aqui, caso você tenha interesse em utilizar, você pode adicionar outros indicadores aí. A gente usa aqui, por exemplo, pessoal, aqui nesse filtro eu coloquei um PL abaixo de 15, né? Um PVP abaixo, no máximo 2, tá? Um dividendo aqui de 6, tá aqui. Margem líquida, a gente pegou a margem líquida no mínimo 10, tá, pessoal? Margem bruta no mínimo 10 também. Um ROI no mínimo 15, são indicadores de eficiência. Um ROIC no mínimo 15, dívida pelo EBITDA no máximo 3, tá, pessoal? PL, preço sobre lucro. Então aqui a gente vai perceber esse PL muito variável, mas a gente quer comprar uma empresa que não esteja muito barata, que não esteja muito cara. Abaixo de 15 a gente entende que essa empresa ela oferece algum tipo de oportunidade para a gente, que é a famosa margem de segurança também. Preço sobre lucro, a gente aceita pagar até 2 vezes mais o valor que a companhia vale. A gente sabe que às vezes a gente compra algumas empresas, algumas companhias, por exemplo, que está com PL muito distorcido, 100 vezes, 200 vezes, depois a gente vê esses preços se ajustando. Então, às vezes, tem pessoas que montam a posição lá em cima, acreditando que esse ativo vai continuar subindo, depois ela ajusta muito, tem ativo que caiu até 40%, 80% de queda, e aí é onde o investidor entra em desespero. Então, é aconselhável que você tenha essa margem de segurança na sua alocação de capital. Quando você olha aqui, por exemplo, aqui, ó, dividendo, mínimo 6%, a gente busca o preço teto que a gente estabelece aqui. Então a gente faz aqui a média dos últimos 5 anos e tudo mais, a gente faz o preço teto. Eu vou mostrar nos ativos aqui para vocês o preço teto aqui do nosso ativo que nós temos aqui. Se ainda oferece essa margem de segurança para a gente ou não. Margem líquida, a gente busca aqui no mínimo 10%, para a gente buscar uma empresa iniciando aquela fase de estabilização em seus indicadores de eficiência, para a gente pegar aquele crescimento junto ali, né? Margem bruta também, o ROI, que é o retorno sobre patrimônio, ROI, que é o retorno sobre investimento, e a dívida, né, pessoal? A dívida nós temos aí, inclusive dessas companhias que eu vou mostrar para vocês, 2 ou 3, elas têm dívida líquida negativa, tá, pessoal? Então isso é um indicador muito importante. Bom, vamos ver aqui quais companhias preencheram esses requisitos aqui. A gente tem aqui, pessoal, conforme vocês podem ver aqui, ó, bastante empresas. Nós temos aqui Petro, Vale, Itaúsa, essa empresa aqui, setor de energia também, CPFE 3, a CEMIG, a CSRN 3, a Valid e Cine 3. Então, conforme aqueles indicadores ali, a gente consegue perceber que a gente tem aqui
olha para você ver que o PL, né, tá tudo aqui, PL arrumadinho, os preços das companhias, dividendo, nós temos aqui a Petro pagou até 12% de dividendos, CEMIG pagou até 15% de dividendos, a CSRN3 pagou 17% de dividendos, e a Cine aqui tem uma distorção, porque esse dividendo pago por ela não foi de um lucro recorrente, tá? Aí ela recebeu um dinheiro de um negócio que ela fez com a XP-ML11, e aí entrou esse dinheiro em caixa, ela resolveu distribuir a mais para os seus acionistas, que com certeza ficaram muito satisfeitos. Preço sobre valor patrimonial, a gente vê todos abaixo de 2, conforme mostrei para vocês, então isso é muito bom. Margem bruta, a gente vê margem bruta aqui ó, de 51%, é muito bom, porque isso aqui apresenta vantagem competitiva e outros aqui. Margem líquida, ROI e dívida controladinha. Então essas companhias, a gente começa a estudar elas. Então quando outras companhias se configuram com esses indicadores que estabelecemos, ela vai cair aqui e você vai estudar essa companhia, ok? Aqui é interessante, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu mostrei para vocês aqui a Devo, vou mostrar para vocês aqui a Home. A Home ela teve uma bonificação aqui, e vocês vão ver um valor maior aqui. Então, o que acontece? A gente percebe também que o critério ele é muito eficiente, porque, olha só, a gente comprou Home aqui em 13 e comprou Home em 10,80, 10,70. Né? Você percebe que aqui a gente comprou mais, porque a gente consegue fazer essa gestão de forma mais tranquila, e quando ela ajusta o preço, não quer dizer que o balanceamento da carteira não vai pedir aporte, pelo contrário, ele vai pedir aporte, só que ele vai pedir menos aporte para você. Quando você olha aqui, ó, vamos aqui no resumo da carteira, a gente vê que nós estamos com a gestão muito eficiente aqui, crescente o patrimônio, evolução patrimonial. Aqui nós temos alguns critérios, por exemplo, aqui, conforme eu estabeleci esses critérios, ó, aqui mesmo a gente estando aqui com variação de a Home está menos 22% e a Vale menos 2,40%. Aí você olharia isso aqui, é natural, tá? E você queria fazer a alocação aqui porque está apresentando 22% de desconto. Só que a nossa alocação de capital, a nossa gestão de risco não pede aporte aqui agora, está pedindo aporte, no caso aqui, com certeza no ativo americano, conforme vocês podem ver aqui. Logo vai pedir aporte ali no momento certo, no momento oportuno. Aqui tem duas observações que eu quero apresentar para vocês, que é aqui o valor intrínseco de Graham e o preço teto. A gente percebe que o preço atual está aqui 9,30 da Home e aqui da Vale 58,84. Então aqui nós temos um valor intrínseco bem acima do preço atual, já é uma margem de segurança bacana, e nós também temos aqui um preço bem acima do preço atual, que também é outra margem de segurança interessante. Da Vale também não é diferente, e a Vale inclusive teve uma atualização agora, que eu fiz recentemente na carteira, nos indicadores, e ela aumentou ainda mais essa margem. Então isso aqui a gente não abre mão, tá pessoal? Isso aqui é muito interessante, muito importante. Quando a gente olha aqui, por exemplo, aqui, ó, a Home, por exemplo, que eu estava falando ali dos 22% de desconto, olha só, pessoal, a gente vê aqui, a gente fez aqui uma projeção de FIBO, ela rompeu esse fundo aqui, ela pode buscar muito provavelmente 8,77, 8,7, são os 3 próximos alvos, 6,95. Muito provavelmente, acontecendo isso, a carteira vai pedir aporte. A gente vem aqui, faz aporte e melhora o nosso risco aqui no ativo. O ativo ele apresentou uma queda aqui no seu lucro, que é essa linha aqui, tá? Então, por isso que a cotação está caindo junto. E a gente vai fazendo essa gestão, conforme eu estou explicando aqui para vocês. Outro detalhe muito importante é isso aqui, pessoal. Aqui eu coloquei para vocês aqui, ó, 2,57 é o que a companhia tem em caixa hoje disponível com relação à quantidade de ação em circulação. Nós estamos com a cotação 9,25. Se ela continuar caindo aqui, a companhia tem uma boa gestão, porque essa queda, às vezes ela acontece, mesmo o lucro subindo, acontece essa queda. Desses 5 ativos que eu vou apresentar para vocês, vocês vão perceber isso. Então, cada vez que ela cai, ela se aproxima aqui. Então, daqui a pouco a gente pode estar com uma cotação aqui muito próximo do valor de caixa que a companhia tem com relação ao seu valor de mercado, né? A gente tem um exemplo muito clássico agora recentemente, que está acontecendo com a Cosan. A Cosan tem muito dinheiro em caixa, né?
E ela está apresentando, até no seu último relatório, o gestor disse que, devido a essa incerteza que o Brasil está tendo agora, essas taxas de juros altas, eles vão reter mais dinheiro em caixa, né? E isso é um diferenciador muito grande para a companhia que tem muito dinheiro em caixa, é um diferencial. Ela já se destaca perante as outras companhias. Então, o que acontece? A gente tem que avaliar isso aqui e tentar entender isso aqui da melhor maneira, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês aqui algumas companhias que a gente está acompanhando de perto aqui, pessoal. Olha, nós temos aqui a Grandene, né? Nós temos aqui a XP, a B3, CSU Digital, Intelbras, a Asas, né? Nós temos a Cosan e a Ipera. Conforme vocês podem ver aqui, essas empresas, elas apresentam indicadores fundamentalistas eficientes, tá? Conforme vocês podem ver aqui, nós não temos lucro por ação negativo, nós temos PL aqui abaixo de 15, nós temos dividendos bons e nós temos aqui dividendos aqui acima de 6, com exceção algumas aqui, mas o seu preço ajustando, com certeza esses dividendos vão ser ajustados. Mas o que de fato me chamou a atenção foi essas quedas desse ativo aqui no ano a ano. No anual, a gente percebe aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, 48% de queda aqui na XP, nós tivemos que 45% na Cosan, 42% na Asas, Intelbras 29%, Grendene 23%, Ipera 43%, B3 34% e a CSU 14%. Nos 3 anos, vocês conseguem ver aqui apenas um destaque da CSU. Então, esse tipo de companhia que vem gerando valor, né, para a gente aqui no mercado, a gente vem acompanhando essas companhias, são interessantes. Porque uma vez que você faz a alocação de capital nesses ativos, você de fato já está se protegendo. Além de você fazer sua diversificação e sua reserva de oportunidade. Conforme a gente percebeu que a nossa taxa Selic ela está alta, a gente tem várias oportunidades. Você pode fazer investimento. E o que eu faço na reserva de oportunidade? Você pode fazer alocação ali no Tesouro Direto, na Selic, ou você pode fazer alocação de capital no IPCA+, né? IPCA mais 6%, tem IPCA até 7%, tem IPCA de 8%. Então, você vai verificar isso aí e você vai fazer sua alocação de capital. Uma vez que essa taxa de juros sobe, a correlação é que as ações elas caem, elas se ajustam para nos oferecer um prêmio melhor. Senão a maioria do mercado vai tudo para fazer investimento em renda fixa, né? E uma vez que as ações, que o juro cai, as ações vão subir. Geralmente o que está acontecendo agora, a taxa de juros está em alta, as ações estão fazendo preço, para que você tenha essas oportunidades. Então, no início do vídeo, eu disse para vocês, crise ou oportunidade. A gente vê como oportunidade, uma vez que você tem um perfil de investidor definido, pré-estabelecido, para que você possa aproveitar de fato essas oportunidades, né? Então você vem aqui, faz suas alocações e seja fiel ao que você estabeleceu, a sua alocação de capital, a sua gestão de risco, e você vai se organizando. Para finalizar, eu preciso que você entenda o seguinte, a ação está em queda no curto prazo, isso é muito comum, mas você vai analisar no longo prazo como estão os seus fundamentos. O preço vai seguir o lucro, né? No curto prazo pode ter uma distorção enorme, onde que ali você pode montar uma posição com bastante margem de segurança, ok? Então, assim, eu quis trazer esse vídeo para você para tentar apaziguar um pouco. Aqui a gente tem alguns canais aqui, tem um Instagram que você pode estar nos seguindo, vou deixar tudo aqui abaixo para vocês. A gente está sempre deixando alguns conteúdos relevantes, a gente percebe muito receio do mercado, né? As pessoas, principalmente os investidores que estão chegando agora, ficam um pouco preocupados. Compra a ação cai bastante, aquela coisa toda. Faça o aporte mensalmente, siga esses critérios que foi passado aqui para você, que eu te garanto que você não vai ter tanto dor de cabeça assim no mercado de capitais. Muito pelo contrário, no longo prazo, às vezes sua ação pode performar por muito tempo ali em baixa, mas no longo prazo você vai ter muito êxito aqui no mercado de capitais. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui. Deixe sua dúvida se você tiver, seu comentário, que a gente está aqui disponível para te responder, para te auxiliar da melhor forma. Um abraço.